Para tudo, o Peter Jordan não vai mais apresentar o canal Ei Nerd, nem o canal Nerds de Negócios. Antes de falar sobre essa notícia que a gente sabe muita coisa que acontece nos bastidores da internet, a gente tem muitos contatos e algum insider acaba passando algumas informações pra gente. O Peter Jordan, não sei se você conhece ou não, provavelmente sim você deve conhecer, ele é um dos mais poderosos e influentes donos, né, de empresas de YouTube da atualidade. Por que eu não quis chamar ele de youtuber, mas sim de empresário, talvez, do digital? Ele, tratando-se em marketing digital, ele é maior do que Thiago Finch e ele é maior do que o Érico. E ele é maior do que a maioria daquelas pessoas que vendem muita ideia de grandeza no digital. E eu conheci ele porque eu fiz a mentoria dele. Então, assim, tem coisas que eu vou falar para vocês que vai revelar muito sobre o futuro do marketing digital, vai falar muito sobre o futuro das empresas como a gente já conhece e vai falar muito sobre o Ei Nerd. Fica aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, eu não tenho noção de que se esse vídeo vai entrar dentro da playlist Break News, que a gente tem uma Break News aqui dentro do meu canal no YouTube, onde a gente fala notícias assim de cima da hora, que não dá tempo pra gente falar, pra gente editar, da gente fazer corte, fazer coisas pormenores. E tem uma linha editorial onde a gente faz uma super produção aqui dentro do meu canal, onde a gente faz um webdocs, né, um documentário mais extensivo. Mas a verdade é que é muito importante a gente falar sobre isso, porque tem muito a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Biden e o Trump, né, que aconteceu recentemente, que tem muito a ver com algumas empresas que no Brasil, empresas grandes, que faturam mais de 100 milhões por ano e que estão tendo problemas na hora de passar o bastão para a próxima geração. E as pessoas ficaram numa tremenda expectativa do que ia acontecer com o canal Ei Nerd. Por um lado, o Peter falou sobre o glaucoma dele, que ele tende a ficar cego, falou sobre a relação dele na rua com a sua esposa, como é que ela cuida dele ali na rua, que ele quer ser um pouco mais independente, mas ela acaba tendo cuidado dele não tropeçar, cair e tudo mais, da independência dele, e também falou um pouco sobre que ele não ia abandonar o canal Ei Nerd. Mas será que será só uma cortina de fumaça? Antes de a gente falar sobre isso, que os insiders estão falando aí, de notícias quentíssimas que a gente precisa trazer para vocês, eu queria falar para vocês que a jornada dele não foi como a gente conhece atualmente, tá? Em primeiro lugar, a primeira forma com que ele começou a entrar no digital é o seguinte: ele era um programador, ele trabalhava com programação, se eu não me engano, em banco ou numa agência, e aí ele trabalhava lá em Petrópolis, acho que ele passava tipo 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ou era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, não me recordo agora, acho que era 1h30 para ir, 1h30 para voltar do trabalho, e ele trabalhava com isso, e nas horas vagas ele ficou obcecado por programar um site. Ele começou a fazer pequenos sites. O site que ele fez, que ele mais curtia na época, a maior tecnologia que se tinha. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa coisa de vibrância de investimento em formas digitais de empresa, né? O Vale do Silício, ele tá muito mais, ele já teve mais relacionado com produtos físicos, né, de inovação. Depois de um tempo eles ficaram viciados em fazer, depois da quebra da bolha da internet em 2000 e pouco, ficou muito mais focado em aplicativos, né, ficou naquela coisa de empresas de aplicativos sem grandes revoluções mundiais. E depois de da Tesla e do Elon Musk, começou a ficar muito mais aquela coisa mais distante de construção de produto. E hoje em dia, carros elétricos são uma grande inovação. Na época no Brasil, e até hoje né, hoje está um pouco mais nos aplicativos, voltou-se a moda dos aplicativos de investidores aqui no Brasil, né, das webtechs, mas há muito tempo, onde era o lugar para se ganhar dinheiro, para se crescer, né, fora dos Estados Unidos, era justamente na internet, em site. O Spotify é uma história dessa. Se você não assistiu, assista a série do Spotify, a série da Netflix falando sobre Spotify, Som na Caixa. É muito boa essa série. Fala um pouco de como é que um programador, que tem uma história muito parecida com o Peter. Eu acho até que daria para fazer se não dá para fazer uma série, dá para fazer uma websérie. Então assim, se o Peter quiser alguém para
formatar a websérie, ficar responsável pela roteirização, criação da websérie dentro dos formatos que a gente estava fazendo aí de websérie sobre o Peter, eu acho que vale a pena. Se você quer ser o roteirista dessa websérie, não precisa nem da autorização do Peter não, cara. Vem aqui comigo, vamos conversar pra gente montar isso aí junto a 4 mãos aí. Dá pra fazer uma websérie muito legal. Com os recursos hoje da internet, inteligência artificial, dá pra fazer muita coisa irada pra montar uma websérie sobre isso aí, cara. Vale a pena, acho que vale a pena. Talvez eu faça isso aí também. Enfim, e aí o que acontece? Ele começou a fazer algumas programações e começou a fazer um site que começou a colocar anúncios. Só que os anúncios eles rendiam muitos centavos pequenininhos. Só que aí, ele estudando a como aumentar a monetização do blog dele, do site dele, no caso naquela época era um site, ele pensou, como é que eu posso dar algo para as pessoas, para a pessoa me dar um dinheirinho em troca? E era centavos, era coisa de centavos, mas eram centavos que eram maior, era uma renda maior do que na época tinha de AdSense, né, de anúncio. Então o que ele fez? Ele colocou AdSense e ainda colocou uma assinatura para que a pessoa pudesse ter acesso a algumas partituras mais raras. O canal Cifras naquela época era um site, o site Cifras era um site para você tirar acordes de violão, para você aprender violão sozinho. Então ele tinha isso. Naquela época ainda já estava começando a cair em desuso a questão dos livrinhos que se vendiam em banca de jornal. Agora uma coisa interessante, ele tem algo que eu tenho estudado aqui nas minhas análises que eu tenho feito aqui, eu tenho sempre feito análise de marketing emocional e também de estrutura de anúncio de graça para sempre, de algumas marcas, de algumas empresas. Eu fiz uma análise, inclusive, é muito legal se você for assistir, do Gabriel e da Shirley. Se você não conhece, não importa. É muito bom e vai te ajudar a entender como é que alguns influencers eles conseguem mais anúncios do que empresas físicas e como é que eles utilizam de algumas técnicas de anúncio de graça para sempre para poder se manter no hype, para poder alcançar novos públicos e como é que eles direcionam isso. Então é muito importante. Nessa época ele entendeu que, e é uma das técnicas de anúncio de graça para sempre, ele entendeu que as músicas atraíam público sem que ele precisasse colocar anúncio. Então, as pessoas estavam interessadas, ele conseguiu ranquear o site para ter em SEO, para conseguir grandes posições, ou seja, o custo da operação era muito baixo. E ele começou a ganhar mais dinheiro com isso. Até chegar um tempo, lógico que eu estou resumindo só para se ater mais na parte profissional, chegou um tempo em que a Andressa, a esposa dele, falou o seguinte, olha, por que você está trabalhando ainda nessa empresa? Você está ganhando muito mais aqui e você está trabalhando bem menos. Eu, se eu não me engano, acho que ele trabalhava 1 hora por dia no Cifras e já estava contratando gente, já estava começando a ficar com um negócio grande e já estava sobrando dinheiro e já poderiam estar trabalhando somente naquilo. Vamos lá, primeiro lugar que eu aprendo disso, tá? Você precisa dessa história dele. Você precisa fazer do que você gosta e fazer que ele fique excelente. Depois, comece a fazer com que você amplie um pouquinho a sua renda daquilo que já é renda natural. A gente tem blog, a gente monetiza com blog. Eu até fiquei chateado que o Google me mandou logo o dinheiro que eu não queria, porque recebeu o dinheiro agora. Eu queria que ficasse lá guardando um pouco mais tempo, mas já expulsou o dinheiro pra gente aqui. Então tá até conversando aqui com a minha esposa. Então assim, é um dinheiro que vai chegando, a gente não tem controle, né, do blog. Então hoje em dia a gente tem uns 2 ou 3, tem 2 blogs agora, vamos ampliar para mais blogs, enfim. São empresas que trabalham sozinhas me dando dinheiro. E eu só preciso só depois ganhar escala. E esse que é o processo. Você aprende como ganhar escala e depois como você aumenta a monetização, como você aumenta outras maneiras de ganhar dinheiro com o mesmo produto. Então foi isso que ele fez uma assinatura. E depois disso, ele começou a ampliar. O YouTube na época entrou em contato com ele para ele poder fazer um canal no YouTube. E o YouTube foi uma outra forma de monetizar o mesmo tipo de conteúdo. Só que eles pegaram o conteúdo que ajudava a divulgar por um lado e foi por outro. Engraçado que a estratégia do YouTube foi, na época, para amplificar o YouTube, procurar sites e blogs para poder divulgar o YouTube, para poder fazer um canal deles, para poder ter uma segunda forma de atração. Mas na verdade era o contrário, né? O YouTube ele é muito safo. Eles pegaram pessoas que já tinham audiência, que sabiam atrair gente no orgânico através de blogs e começaram a gerar audiência para o canal no YouTube. Então, se você quer crescer o canal no YouTube, por exemplo, uma empresa, você precisa entender que cada uma das plataformas que você tem, seja ela em cada um dos meios com que você atrai, é um tipo de atração diferente que corrobora com o outro. E quando você constrói isso de forma horizontalizada, um acaba atraindo público para o outro, fazendo uma sinergia. E acaba também que cada uma das suas fontes de captação de audiência também é uma fonte de dados que te falam coisas que você não precisa recolher dados do seu cliente, só precisa entender dados do seu público. Entendendo o público, comportamento e tudo mais, você consegue
fazer adaptação disso para qualquer outra coisa. Então, quando eu sei que um público, um produto meu, está dando mais audiência de um lado e do outro, eu tento harmonizar. Se eu sei que no YouTube um tipo de vídeo está dando mais audiência, eu sei que eu posso escrever uma matéria no meu blog que também vai dar audiência. E um atraindo um crossover para o outro, contanto que tenha algumas técnicas específicas que a gente fez de anúncio de graça para sempre. A gente ainda vai falar sobre isso, mas assim, é importante você ter esse tipo de crossover. E isso eu aprendi na minha própria mentoria que eu recebi dele também. Então isso acabou aumentando o meu desejo por esse tipo de análise de dados, de pesquisa. E aí, enfim, me tornei cientista do marketing posteriormente, mas isso também me corroborou também para fazer essas análises maiores também, financeiras inclusive. Enfim, vamos voltar aqui para o Peter. Nessa época ele começou a fazer esse tipo de jornada. Ele construiu um crossover e depois ele começou a fazer outras coisas. Já que essa parte estava estabilizada, de novo, você não pode tirar para tudo quanto é lado, você tem que escolher algo específico que você queira fazer. Eu sei que pessoas criativas gostam de fazer muitas coisas, então foque em uma delas. Quando uma dessas coisas, foque em uma delas. Depois que uma delas estiver pronta, você vai começar a construir o tijolinho de outra. Por exemplo, a gente tem 2 sites que caminham muito bem. A gente tem outras empresas que caminham muito bem. Tem um Instagram que viralizou. Enfim, tem muito... Em pouco tempo, mais de 1,5 milhão de visualizações em um deles. E só tem crescido também o Instagram. Tem a parte comercial que a gente já tem montado. Então, enfim, quando você tem uma coisa montada, começa a construir outra e assim por diante. Um vai atraindo o outro. Hoje, eu não preciso ter um canal no YouTube muito grande. Só preciso ter um canal de YouTube com as pessoas que atraem o público certo. Porque eu sei que tem públicos que pagam mais do que outros, tem públicos que são mais fáceis de lidar do que outros. Eu prefiro os meus velhinhos, né, mais velhos, que acabam atraindo também um público mais jovem, mas não tem importância, porque o meu público é um público que está mais centrado em construção de empresa, que está mais focado em atrair um público de empresa e está mais, que está mais preocupado em construir uma empresa e aumentar a lucratividade. Passar dos 100 milhões de reais por ano. Então, assim, esse é o meu público. Obviamente que eu vou atrair muito mais gente que também queira chegar lá um dia, mas eu estou muito mais focado nesse primeiro público de 45 a 65 anos, que já está passando o seu legado para a próxima geração e tudo mais. Enfim, vamos falar ainda sobre essa coisa de passar a geração do Peter. Mas aí depois disso, ele começou a construir. Ele teve a questão do glaucoma, né, que está perdendo a visão de um lado. Por um lado, todo o negócio ia ruir quando ele perdesse totalmente a visão. Corria o risco de todo o negócio dele ruir. O que ele começou a fazer? Preparar 2 filhos. Poderia ter feito o que na verdade fez. Teve um outro youtuber que eu vou fazer uma análise dele, porque que ele faliu. Ele tinha um pensamento muito bom, que era o Content da Content TV. Não sei se você vai lembrar desse cara. Esse cara tinha tudo para ser maior do que o Peter. Ele tinha tudo para ser maior do que o Peter. O que aconteceu com ele foi justamente a ganância e querer acelerar as coisas. Por quê? O que ele fez de certo, e depois a gente vai fazer uma análise só sobre ele. Então, se você quer uma análise sobre o Content TV, comenta aqui embaixo, a gente vai fazer uma análise de por que ele faliu e o que deu errado para ele falir. De novo, ele está recomeçando um outro canal, não usando o nome Content. Já viu o canal dele novo, é um outro nome. Enfim, mas assim, não sei se ele aprendeu a lição, mas vamos lá. Mas o que ele fez de certo, pelo menos? O que ele fez de certo? O Content fez. Ele construiu uma rede de televisão no YouTube, coisa que o SBT foi fazer depois dele, e coisa que a Globo tá tentando fazer com aplicativo próprio. Não sei nem se vai para o YouTube, não sei, mas o SBT praticamente migrou boa parte da programação para o YouTube. E tem um SBT só no YouTube. Pra você ter noção, a Band tem isso. Mas isso tudo, quem foi o precursor disso foi o Content. Ele tinha programas. Não sei se vocês conhecem um outro que se chama Brasil Paralelo, que esse não tem nem televisão física, é só no YouTube, só na plataforma deles fechada. Então, assim, o Content fez uma coisa que o Peter demorou para fazer, que ele poderia também fazer. O Peter poderia ter vários apresentadores e ter alguma coisa descentralizada para ele ser o Silvio Santos da televisão brasileira. Depois disso, ele até fez uma coisa, não com o canal dele, ele fez outros canais que não tem apresentador fixo, são só narradores contratados para poder fazer aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de canal. Então ele tem muitos canais, e por isso que eu digo, o cara mais rico e o cara que tem maior faturamento em lucro da internet
não é Thiago Finch, não é o Érico, não tem outro, não é o Wendel Carvalho, é o Peter Jordan. E ele é o que menos tem trabalho, que tem mais margem de lucro. Escreve o que eu estou te dizendo. Ele tem maior margem de lucro. Só que, o que tem acontecido? Está se agravando a questão dele, como está acontecendo com o Biden. Biden não está respeitando, o presidente dos Estados Unidos, John Biden, não está respeitando a idade dele. E não só isso, mas na questão do Biden, a senilidade dele está acontecendo. Eu fiz um vídeo só sobre a senilidade do John Biden, para ele respeitar isso, para abrir espaço para novas gerações para chegarem. Se eu não me engano, agora Kamala Harris vai ser a nova candidata à presidência dos Estados Unidos. Enfim, aos poucos o Breno Jordan tá se desenvolvendo. Ele não vai assumir o canal do canal E-Nerd, não, e nem o Nerd de Negócio. Ele tá aprendendo, ele tá construindo, ele tá tentando achar os próprios caminhos para chegar lá, e tá conseguindo, tá se desenvolvendo. Obviamente que tá cobrando preço caro, parece que ele ficou um pouco fora do peso, um pouco obeso, um pouco balema, qualquer coisa, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas ele tá construindo algo. O Peter vai sair do E-Nerd? Segundo fontes quentíssimas, vai ser agora? Não, absolutamente. Vai demorar muito para isso acontecer, mas ele já está construindo a sua sucessão. E você tem construído a sua sucessão? Vai ser contratada, ou vai ser uma sucessão que vai ser do seu próprio filho, da sua própria família? Você tem que pensar, todo e qualquer negócio tem que pensar em sucessão, tem que pensar em preparo, porque pouquíssima parcela dos filhos de donos de empresa consegue manter a empresa firme, a empresa acontecendo. Me parece que o Silvio Santos deixou mais ou menos a Rebeca Abravanel preparada, porque ela era produtora de programa infantil, ela era produtora de programas, ela entendia, ela tinha que entender de audiência quando caía, quando subia, ela tinha que entender da base para ser preparada. Não sei se ela está 100% pelas conversas que eu tive com algumas pessoas também, ali que eu vi algumas coisas também no SBT, mas eu acredito que se ele não tivesse preparado, o SBT já estaria fora desde o momento que ele começou a aparecer menos na televisão. Ficou até internado recentemente e tudo mais. Então, você preparar a sua sucessão, que pode ser uma sucessão de DNA, da pessoa da sua própria família ou de terceiro. Eu vi uma pessoa que praticamente desistiu da empresa quando não conseguiu achar um sucessor de mercado, um sucessor profissional. Por quê? Porque demorou muito tempo. Perto da época de pensar em passar o bastão, um ano antes estava tentando atrair um sucessor, quando deveria ter sido feito isso há muito mais tempo. Então, assim, pensar em sucessão, tem que pensar na estrutura da sua empresa, na estrutura do que você faz, e pensar com que ela caminhe sem você, antes mesmo de você pensar na sucessão. Então, deixar a empresa mais independente da figura do dono é muito mais importante do que a sucessão em si. E foi o que aconteceu com a E-Nerd. Eles começaram a trabalhar a marca, começaram a fazer um redesign, começaram a trabalhar numa reestruturação da marca E-Nerd antes de pensar em passar o bastão. E é isso que todo empresário tem que obrigatoriamente pensar: o quanto que a sua marca pode sobreviver sem você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, tem playlist só sobre análise que vou te ajudar muito a colocar em prática a questão do marketing digital e crescimento e lucratividade. Espero você na próxima. Tchau!